seleção brasileira fez um primeiro tempo razoável, mas com 40 segundos da segunda etapa, a vaca começou a ir pro brejo, né? Porque o Brasil tomou um gol, um golaço, diga-se de passagem. O cara foi muito feliz, mas houve sim um erro de marcação ali da seleção brasileira. Houve um erro de posicionamento da seleção brasileira. O Brasil foi recuando, recuando, recuando. E ficou ali um bacana livre na frente da área para meter um golaço. Só que assim, ó, depois de tomar o gol, a seleção brasileira voltou a apresentar os seus problemas de sempre, voltou a apresentar problemas individuais muito sérios, individuais, e claro, culminando com o pênalti, que a gente vai falar bastante daqui a pouquinho, que o Vini Júnior bateu muito mal, muito mal. Foi, sabe, foi lamentável a cobrança do Vini Júnior. E depois ainda teve a chance, né? No rebote. Ainda teve a chance para fazer o gol. Ontem o Vini, inclusive, depois desse lance, ontem ele foi aquele Vini que os haters adoram ver em campo. Um Vini que se descontrolou emocionalmente, um Vini que passou a. Eu não sei se a concentração dele vai embora, a ansiedade toma conta. Eu não sei o que é que ele precisa entender o que acontece nesses momentos. Eu entendo bastante a ansiedade que o Vini tem de fazer grandes partidas com a camisa da seleção brasileira. Eu acho que isso está sendo cobrado dele. Nós estamos cobrando bastante do Vini, sabe? Boas participações com a camisa da seleção brasileira. Essa história toda de bola de ouro, dele querendo provar para o mundo que o mundo estava errado, pelo menos o mundo votante, né? Aqueles 100 caras da 99 que votaram, que eles erraram na soma dos 99, não dando a bola de ouro para ele, e ele está muito ansioso para poder mostrar para o mundo que ele é o Vini Júnior, o melhor jogador do planeta. E isso eu acho que está atrapalhando. Inclusive, atrapalhou na hora que ele pediu para bater o pênalti, né? Porque o Brasil vinha de um jogo em que o Rafinha pegou a bola debaixo do braço 2 vezes para bater 2 pênaltis e deu conta do recado. Então, eu acho que ontem, viu, Monique Danello, o Vini Júnior, ele no primeiro tempo ele foi um outro jogador, ele estava, sabe, dando mostras e sinais de que, opa, será que é hoje? Né? A gente teve ali uma esperança. Será que hoje, finalmente, nós vamos ver o Vini com a camisa da seleção brasileira brilhando como ele brilha no Real Madrid? E aí, cara, depois que ele perde o pênalti, ele vira o Vini alvo fácil dos haters e alvo fácil e justo, e justificado. Porque ele perdeu a cabeça, cara. E depois ele ficou num bate-boca ali que não deu pra entender. Sabe, e os caras, os próprios jogadores da Venezuela falam, cara, esquece isso, vai jogar sua bola. E ele continuou ali num bate-boca, enfim. É, Queria saber a sua impressão, Monique, você que está acompanhando a seleção brasileira há tanto tempo. E eu concordo com você, André. O Vini começou muito bem a partida. Talvez estava sendo uma das melhores partidas dele dos últimos tempos. Ele fez um bom jogo contra o Paraguai na Copa América, mas eu acho que esse jogo de ontem estava se desenhando para ser uma das melhores partidas dele desses últimos tempos. E depois que ele perde o pênalti, o Vini acaba entrando numa pilha errada ali e cai muito de produção no segundo tempo. Chamou muita atenção da gente aqui também o que você falou. No final, ele discutindo com o Cáceres ali o tempo inteiro, com a mão na boca, falando, falando, sem parar. Então, caindo numa pilha que não tinha necessidade, especialmente depois que ligam a irrigação ali nos minutos finais da partida. E acabou o jogo de uma forma diferente da que ele começou, e começou bem, né? Gerando uma expectativa de que pudesse ser uma grande partida dele. Acabou perdendo o pênalti e o Brasil voltou para Salvador apenas com empate com a Venezuela. 2 confrontos nessas eliminatórias com a Venezuela, um em Cuiabá, outro em Maturim. Os dois terminaram em 1-1, André. E ontem, eu acho assim, para se salvar, acho que quem se salvou ontem, quem sai com uma imagem boa, tem a galera que fica ali no chove não molha. Tem uma galera que saiu para baixo, já vou falar, que se salvou. Me ajuda aí, se você discordar, quero ouvir a sua opinião. Eu acho que Gerson e Rafinha.
Eu não consigo passar muito disso de ontem. Não, eu acho que Do jogo de ontem. esses eu acho que dá pra falar que foram bem. Sim, É que acho que se salvar, quando tudo tá. Porque quando o entorno todo tá ruim, o se salvar, você baixa um pouquinho a régua, entendeu? pode ser, pode ser. Eles foram melhores do que se salvar. Eles foram É, melhores. exatamente. Foram melhores. E aí tem uma galera que se salvou, uma galera que ficou ali no chove e no molha, e tem gente que ontem eu acho que perdeu pontos, e eu acho que ontem o Vini ficou muito abaixo do que se esperava dele. Apesar de ter feito um primeiro tempo bom. Apesar de Ele, ter feito um primeiro tempo bom. ele passou muito perto de ser o cara do jogo, mas aí a imagem que fica é que ele foi a nossa maior decepção. Porque E, ó, ele perde oportunidades, ele se irrita, atrapalha o Brasil em determinado momento. Então, o que fica é, a pior notícia da partida foi o Vini. Por mais que é. outros jogadores também não tenham jogado bem, ele é o ponto mais negativo ontem, sem dúvidas. E aí, olha só como são as coisas, né, cara? Olha como são as coisas. A gente não sabe. Para quem tá chegando agora, a Monique já explicou pra gente, o Dorival não esclareceu a história do pênalti. Deverá esclarecer no primeiro contato que ele vai ter com a imprensa aqui em Salvador. Mas um gesto que pode ter sido com a intenção de ajudá-lo, pode ter prejudicado. Porque ele estava bem no jogo. E depois do pênalti ele. Ele poderia ter saído por cima como o cara que sofreu o pênalti, né? Se o Rafinha vai lá, bate, converte, a gente já tá falando aqui que o Vini, junto do Gerson, que fez um lindo lançamento, criou a situação do gol da vitória do Brasil. Que a gente sempre lembra, né? Fica muito o É, cara que converte, mas quem sofre o pênalti normalmente também é lembrado. Foi uma partida realmente problemática demais pro Vini. Vamos ver, André, se ele vai ter a cabeça para voltar logo no jogo seguinte, né? Porque a gente tá falando muito aqui do mental do Vini, que tem sido um ponto importante aí nessa fase ruim dele na seleção, e ele vai precisar muito disso agora. Eu tenho poucas dúvidas de que ele vai tentar. Ele é um cara que nunca se esconde. Só que isso às vezes tem atrapalhado ele. E deu pra perceber isso na reta final do jogo, que ele ficou querendo dar uma resposta e se atrapalhava. eu tô curioso também para ver como é que vai ser o desempenho do Vini. Eu acho que nesse momento a gente não imagina que ele não vá ser o titular, mas quero aguardar. Ó, se o Dorival mudar o time e entre os jogadores ele sacar o Vini, não terá sido injusto, tá? Não terá sido injusto. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que o Vini, até pelo que já construiu e tal, ele merece mais 45 minutos começando um jogo e tal. Só que se ele tirar o Vini, não vai dar pra gente condenar o Dorival, não. Não vai dar. Não vai dar pouca injustiça. Não vai dar. Te digo mais, tá, André? Se todos os jogadores estivessem disponíveis, eu acho que ele faria isso com mais tranquilidade. Eu acho que Se o Rodrigo tivesse disponível, né? talvez ele não barre o Vinícius nesse momento por essa ausência. Mas vamos ver também. Eu acho que não dá pra descartar que o Dorival vá fazer esse movimento, não. É porque é aquilo, né? O Dorival também tá muito pressionado, né? Então, pra ele, é uma aposta ousada se ele fizer isso, né? Porque se ele barra o Vini e dá certo, vão alçar ele e falar: caraca, lá, o Dorival teve peito, mostrou personalidade e deu certo. Mas se ele barra o Vini e as coisas conseguem, de alguma maneira, ficar ainda piores, aí vai ser a derrocada de vez dele. Então, o Dorival vai ter aí uma escolha dificílima nos próximos dias. Eu acho, se eu tivesse que palpitar, eu palpitaria que ele vai manter. Vai apostar na sequência aí do Vini, pelo menos começando o jogo. Mas vamos ver, André, vamos ver, porque é difícil, cara. O Vini tá realmente perturbado ali com a situação. Ele tá incomodado, cara. Isso tá atrapalhando ele e eu não sei não, hein? A gente já vai falar para encerrar o assunto de seleção, nós vamos falar do Dorival especificamente. Mas eu queria pegar um comentário aqui para usar de gancho para uma outra brincadeira aqui. Alguém escreveu aqui, André, na bola, na seleção brasileira,
por méritos, na bola, por desempenho, hoje ninguém merece ter cadeira cativa. Foi o que escreveu aqui o nosso amigo internauta. Aliás, já deixa o like, gente. Tem pouco like aí no YouTube, tem pouco like. Deixa o like. Eu digo que na bola, por merecimento, hoje, se o Dorival, quem que o Dorival supostamente tirasse desse time, ia gerar uma reação do tipo, o Dorival tá louco. O Dorival Tem um jogador só. Eu também acho. Eu tô ganhando um tempo aqui para ir pensando, mas nesse momento, reação minha, pessoal. Se o Dorival tirar o Rafinha, eu vou falar o Dorival comeu um negócio estragado. Qualquer outro, você pode até discutir. Pô, mas esse cara vai pagar o pato? Pô, mas esse cara não é o responsável. Esse cara não é o... Mas qualquer outra alteração que ele faça, eu acho que não vai gerar nenhuma oscilação na Bolsa de Valores, não. Nenhuma oscilação na Bolsa de Valores. Desse tamanho, não. É que eu acho que o Rafinha, nesse momento, ele tá num patamar realmente diferenciado, porque é um cara que... Talvez o Gerson junto. Talvez. Eu acho que é uma boa discussão. Mas de ter certeza que ele comeu alguma coisa estragada mesmo, eu acho que é o Rafinha. Acho que é o Rafinha, porque qualquer outro, cara. Se ele mexer no goleiro, não vai dar pra falar que ele é louco, que aí é preferência. Goleiro também é negócio de preferência, né? Se ele mexer na lateral direita, na zaga, se ele tirar o Marquinhos, se ele tirar o Gabriel Magalhães, eu vou falar, pô, vai pagar o pato o Gabriel Magalhães, mas também não vai ser nenhuma loucura. Se ele colocar o Murilo, por exemplo. Na lateral esquerda, o Abner ontem fez até um jogo, de novo, razoável, mas também não dá pra falar que ele tá maluco se der uma chance para um outro lateral esquerdo. Aí você vai olhar no meio, Bruno Guimarães, André, Paquetá e tal. Esses aí, qualquer um deles pode ser, pode não ser. O Paquetá, acho que é de longe o que vive o pior momento. Eu acho que aí, André, no meio de campo ali, em relação ao Bruno, eu acho que dependendo do movimento, a crítica vai ser maior, não pela saída dele, mas possivelmente por quem vai estar entrando, né? Se ele, por exemplo, lança o Paquetá desde o início, ele vai ser criticado com toda a razão. Mas se ele tirar o Bruno, pelo amor de Deus, não vai ser nenhum absurdo. Você tá certo. E aí, do meio pra frente, se você tirar o Savinho pra colocar o Luiz Henrique, eu inclusive sou favorável. Se você tirar se você tirar o Vini pra colocar o Martinelli, talvez alguém fale, pô, mas o Martinelli agora, o Martinelli ontem não deu nem pra ver. Mas não dá pra falar que ele tá maluco. Se você tirar o Igor Jesus, porra, o Igor Jesus vai colocar na conta dele? Não fez nada pra você falar, pô, que cabeça de baixo. Não, mas se você tirar o Igor Jesus pra colocar lá outro centroavante qualquer, quem que é o outro centroavante que tá nessa? Porque o Endrick não foi? Eu acho que 9-9 não tem, né? Tanto que ontem ele... Ele só levou de 9 mesmo de ofício, só o Igor Jesus. Não, mas se tivesse o Endrick, né? Se tivesse lá, se tivesse... Então, assim... Acho que nesse momento é o Rafinha e talvez o Gerson. E pra encerrar, Tulhão, na nossa régua do foi bem, se salvou ou piorou a situação? O Dorival voltou como da Venezuela? Se saiu bem, se salvou, se manteve ali na média, ou piorou? E eu já vou te dizer o que eu acho. Eu acho que piorou. Não é que ele despencou na Bolsa de Valores, mas eu acho que não dá pra gente falar que ele se safou, não. Porque ele mexeu mal, algumas alterações foram incompreensíveis, ele fez uma convocação, né? Danilo, Paquetá. Ele corre o risco de terminar com esses dois caras em campo contra o Uruguai. Da seleção que terminar em campo, terminar com o Danilo e com o Paquetá. Os dois que são, enfim, podem até salvar a pele dele, mas eu acho que o Dorival vai para o jogo contra o Uruguai mais pressionado do que ele começou o jogo contra a Venezuela. O que é que você acha? Se essa é a comparação, não há dúvidas, com certeza. Eu acho que ele vai mais pressionado porque, se não vencer,
a chance de acontecer algo com ele, eu acho que é grande, assim, né? De uma possível demissão, ou pelo menos um possível burburinho de troca. Ele vai pressionadíssimo, precisando vencer, e talvez, aí vai depender de quem comanda, né? Porque a gente precisa falar sobre isso também, né? A CBF é uma bagunça, é vergonhosa a gestão do Edinaldo, que pode durar muito mais tempo do que deveria, porque teve essa vergonha também, né? Que a gente já falou aqui, dessa possibilidade de você se reeleger 2 vezes. Vai depender da avaliação deles. Eu acho que ainda deveria não só vencer, mas convencer um pouquinho, pelo menos, né? Ontem, André, se você pega o primeiro tempo, você pensava assim, caraca, parece que o Dorival vai conseguir começar a encontrar um caminho. Só que foi o que você falou muito bem. As decisões dele durante a partida apagaram tudo que ele fez antes. Porque a última imagem é que fica, né? Você vai focar mais no quê? No ponto positivo ali do primeiro tempo que existiu, é verdade? Alguns pontos positivos, mas que também tivemos coisas negativas para falar, como por exemplo o sistema defensivo? Ou você vai focar no segundo tempo desastroso, decisões inexplicáveis? É óbvio que você vai focar nessa segunda parte. Então, com certeza, concordo contigo. Ele está mais pressionado do que estava antes de encarar a Venezuela. É jogo de vida ou morte contra o Uruguai. Porque eu acho interessante, tem gente que fala, pô, mas aí uma pergunta óbvia que vem tá, mas tira para colocar quem? Eu não aceito esse tipo de questionamento nesse momento. Não aceito. Tem muita gente para colocar. Tem. Eu realmente não aceito. A gente pode não ter um técnico brasileiro que seja a bola da vez nesse momento. Isso aí a gente concorda. Mas eu não aceito a gente deixar um técnico que não está agradando, que a gente não está vendo o trabalho evoluir, que a gente está. Ah, porque não tem. Não é verdade. Tem. Tem muita opção. Tem que ser criativo, tem que ser corajoso, tem que. É uma outra coisa que falta, não é opção. Opção tem. E a outra coisa é a seguinte, Túlio. As pessoas precisam entender que no futebol, poucos são os técnicos de seleção brasileira, a gente já falou sobre isso aqui, que você dá a camisa amarela e fala, lindo, é sua, vai até a Copa. Poucos. E não é o caso do Dorival. O Dorival não é um cara desse. Que você deu a camisa para ele e falou, Dorival, vai tranquilo até a Copa, sabemos que você pode ter um trupicão ou outro, mas vai dar tudo certo, você é o nosso cara. Não foi isso. Não foi. O Dorival está tão ameaçado quanto 90% dos caras estariam na posição dele. Dito isso, quando você olha e contrata o Dorival e entrega a camisa amarela para ele, você pensa assim, cara, se der errado, eu tenho algumas janelas não oficiais, mas algumas janelas de transferência aí, onde eu vou ter mais tranquilidade para fazer uma troca. Onde a troca vai fazer um pouco mais de sentido. A primeira janela já foi, que foi depois da Copa América. A primeira janela era depois da Copa América. A gente teve quase 40 dias para avaliar o trabalho e tal. Ali seria um momento bem ok se trocasse e falasse, ó, não gostamos do que a gente viu, vimos por um tempo. E a outra janela, depois da Copa América, é essa agora. É essa agora. É o momento que você termina o jogo contra o Uruguai e você fala, ó, a gente viu o seu trabalho, Dorival, vimos Copa América, vimos aí datas FIFA, a gente viu que nós temos até março para poder arrumar um técnico da seleção brasileira, muito obrigado, tá aqui. Então, por isso que eu falo que esse jogo contra o Uruguai, ele é muito delicado, porque essa é uma janela muito clara para uma troca. Talvez, Túlio, como você disse outro dia, com razão, não seja a mais adequada, porque você não vai ter os técnicos de fora disponíveis e tal, mas é uma janela. Você tem ali, o Edinaldo, ele não vai se sentir pressionado para arrumar em 10 dias o nome do técnico da seleção brasileira. Ele pode, por exemplo, com tranquilidade, colocar o prazo final de janeiro, começo de fevereiro. Até começo de fevereiro a gente vai ter um novo técnico. E aí ele tem tempo para entrevistar, para poder, enfim. A janela é agora. E se ele não se cuidar, ele roda. É isso. O ponto aqui é que o Dorival ele não tá agradando nem nos resultados, nem no campo, né?
Então, a análise, seja se você quiser ser mais resultadista, ou se você quiser analisar, ler o que o campo está te dizendo, ele não te traz boas respostas de nenhum dos lados, né? Então, por isso que eu acho que nesse jogo, ele precisa atender os dois mundos, né? Precisa jogar bem e precisa ter o resultado. Para agradar gregos e troianos, porque senão a coisa pode complicar realmente, André. E assim, a gente falou da questão do Edinaldo e tal. É muito preocupante, né? A gente ter o futuro nesse momento passando muito pela Muito, decisão que ele vai ter que tomar, né? Porque até muito. aqui só faz besteira, né? Aliás, o Edinaldo poderia criar um. Ele tem lá um cargo de diretor, né, de seleções. Poderia ser criado no futebol brasileiro uma comissão de notáveis, de ex-jogadores ou de gente do futebol que se reunisse, um conselho para entrevistar candidatos ao cargo de técnico da seleção brasileira, enfim, de ouvir outras pessoas, porque legal não tá não, viu, gente? Não tá não. 10 horas e 10 minutos. O negócio tá complicado.